Fala família, bora com os melhores palpites para vocês do dia 17 de outubro. Antes eu vou trazer para vocês os resultados dos palpites dos dias 15 e 16 de outubro, beleza? Trago para vocês que foram 16 palpites com 13 greens e apenas 3 reds no dia 15, tá? 82% de taxa de acertos para este dia. Já no dia 16, o resultado parcial é de 10 palpites com 4 wins até o momento e temos 6 jogos que estamos aguardando o resultado, beleza? Então não se esqueçam de verificar os resultados na nossa planilha Caipora. O link dela está no topo dos comentários, junto com o link das nossas redes sociais e dos canais do Telegram e no WhatsApp, beleza, galera? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e também comentar no final do vídeo o que vocês acharam dos nossos palpites. E também no final do vídeo nós teremos o nosso bilhete Caipora. Fiquem até o final para conferir. Fechou, galera? Então vamos lá para os nossos palpites do dia 17 de outubro? Bora pra intro! Bora, galera, começar o planejamento com essa partida da Thai League da Tailândia às 9 da manhã. Trago aqui o Buriram United contra o Titane. Trago essa partida com over goal no primeiro tempo. O Buriram tem 74% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 89% nos últimos 9 jogos. O Titane tem 61%. No histórico, são duas partidas com 2 vitórias do Buriram e a média de gols é de 3 gols. Em séries, o Buriram vem sem derrotas a 5 jogos, enquanto o Titane vem a 6 jogos marcando gols. Últimos encontros das duas equipes, tivemos gol no primeiro tempo em uma das últimas 2 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, ocorre gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Rata contra o Al Ain na Taça dos Presidentes dos Emirados Árabes. Traga essa partida com o mercado de over 1,5 gols. O Al Ain tem 72% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Rata tem 44%. No histórico, são 11 partidas com 10 vitórias do Al Ain e um empate, e a média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Al Ain vem a 9 jogos marcando gols e nos últimos encontros das duas equipes, o Al Ain ele venceu as últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, tivemos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Virsliga da Letônia, eu trago Rigas Futebol Escola contra o Alda. Trago essa partida com over 2,5 gols. A probabilidade de vitória para o Rigas é de 63% e ele tem 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Alda tem 67%. No histórico, 3 vitórias do Rigas, 5 empates e 4 vitórias do Alda. A média de gols é de 3 gols. Em séries, o Rigas vem marcando a 9 jogos e o Alda vem marcando a 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Rigas, over 2,5 gols em 2 das últimas 3. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Alta da Mumburi contra o Al-Ittihad Bahrein. Traga essa partida na segunda divisão de Bahrein com vitória seca para fora. O Al-Ittihad tem 80% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Alta da Mun tem 0%, perdeu as últimas 9 partidas. No histórico, são 2 vitórias do Al-Ittihad e um empate, e a média de gols é de acima de 4 gols. Em séries, o Alta da Mun vem perdendo, como eu disse, e o Al-Ittihad vem vencendo a 3 partidas. Últimos encontros das duas equipes, o Al-Ittihad venceu 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos das duas equipes, o Al-Ittihad ele venceu 3 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Alta da Mun não vence há vários jogos, como eu disse anteriormente. Então, para essa partida, vitória seca para fora, beleza? Próxima partida, Liga dos Campeões Feminina da UEFA. Traga essa partida do Galatasaray contra a Roma com mercado de over 1,5 gols. A Roma tem 79% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Galatasaray tem 39% com apenas 5 partidas oficiais, beleza? Verificando em séries, a Roma vem a 10 jogos marcando gols e nos últimos jogos nos campeonatos das duas equipes, over 1,5 gols em quase todos os jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, ainda na Liga dos Campeões Feminina, o Real Madrid contra o Celtic. Traga essa partida com vitória no primeiro tempo para casa. O Real Madrid tem 82% de probabilidade de vitória, 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos.
o Celtic tem 72. Em séries, o Real Madrid vem a 10 jogos marcando gols, e nos últimos jogos nos campeonatos, temos o Real Madrid vencendo o primeiro tempo em quase todas as partidas. Então, para essa partida, vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida, Shabab Al-Ordon versus o Al-Wehdat. Traga essa partida na Pro League da Jordânia com o mercado de over 1,5 gols. O Al-Wehdat jogando fora de casa tem 72% de probabilidade de vitória, 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Shabab, ele tem 39%. No histórico, 20 vitórias do Al-Wehdat, 3 empates e 6 do Shabab. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Al-Wehdat vem a 10 jogos marcando gols, e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas, principalmente do Al-Wehdat, que tem ambas marcam nas últimas 6. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Shrewsbury versus o Exeter City. Traga essa partida na League One da Inglaterra, com mercado de vitória empate para fora. A probabilidade de vitória está com uma pequenina vantagem para o Exeter, jogando fora de casa com 38%. Ele tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, e o Shrewsbury tem 33%. No histórico, são 3 vitórias do Exeter, 5 empates e 4 vitórias do Shrewsbury. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Exeter vem sem derrotas a 5 jogos e venceu 4 deles, enquanto o Shrewsbury vem a 8 jogos sofrendo gols. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória do Exeter em 2 das últimas 6 partidas e empataram 2. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Exeter venceu 4 das suas últimas 6 partidas e empatou 1, enquanto o Shrewsbury venceu apenas uma partida de 6. Então, para essa partida, vitória e empate para fora, fechou? Próxima partida, voltando para a Liga dos Campeões Feminina, Wolfsburg versus o Lyon. Traga essa partida com mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Lyon fora de casa é de 48%. Ele tem 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Wolfsburg também. Verificando no histórico, são 6 vitórias do Lyon e 2 vitórias do Wolfsburg. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Lyon vem vencendo as 5 partidas e o Wolfsburg não empata há 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Apenas uma partida que a Roma venceu o Wolfsburg por 1-0. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Fechou? Próxima partida, o Twente contra o Chelsea, também na Liga dos Campeões Feminina. Traga essa partida com vitória seca para fora. O Chelsea tem 74% de probabilidade de vitória, 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Twente também tem 89%. Em séries, as duas equipes não perdem as 5 partidas, porém o Chelsea venceu as últimas 5. Últimos jogos nos campeonatos, o Chelsea ele venceu as suas últimas 6 partidas, enquanto o Twente venceu 4 de 6. Então, para essa partida, vitória seca para fora, beleza? Próxima partida, o Cusco contra o Los Chancas. Traga essa partida na Liga One do Peru com mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Cusco é de 58%, e ele tem 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Chancas tem 33%. No histórico, são 2 vitórias do Cusco, um empate e uma vitória do Chancas. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Cusco vem marcando gols há 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols nas últimas 4 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, também temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, agora na primeira divisão do Uruguai, eu trago o Nacional de Montevideo contra o Miramar Misiones. Traga essa partida com vitória seca para casa. O Nacional tem 68% de probabilidade de vitória, 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Miramar, ele tem 50%. No histórico, são 9 vitórias do Nacional e 2 do Miramar. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Nacional vem vencendo a 4 partidas e o Miramar não perde as 5 partidas. Últimos encontros, o Nacional venceu as últimas 6 partidas. E jogando em casa, o Nacional venceu a única partida que temos no histórico. Últimos jogos nos campeonatos, o Nacional de Montevideo ele venceu 5 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Miramar venceu apenas 2 partidas das últimas 6. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Liga One do Peru, o Sport Huancayo versus o Atlético Grau. Traga essa partida com vitória e empate para casa. O Huancayo tem 48% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Atlético Grau tem 61%. No histórico, 3 vitórias do Huancayo, 3 empates e 1 do Atlético Grau. A média de gols é de 2,5 gols. Em séries, o Huancayo vem a 10 jogos marcando gols e o Atlético Grau não perde as 5 partidas.
Últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do Huancaio nas últimas 6 partidas, e em sua casa também ele venceu e empatou as últimas 3 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Huancaio ele venceu ou empatou 3 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Atlético Grau venceu 3 das últimas 6. Mas para essa partida eu acredito que nós teremos vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, o América Mineiro contra o Goiás na Série B do Brasileirão. Traga essa partida com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o América é de 54% e ele tem 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Goiás tem 39%. No histórico são 6 vitórias do Goiás, 4 empates e 1 vitória do América. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o América vem a 7 jogos marcando gols e nos últimos encontros temos over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, uma das partidas em destaque, o clássico entre Flamengo e Fluminense, o Fla-Flu. Traga essa partida com mercado de under 3,5 gols. A probabilidade de vitória para o Flamengo é de 48% e ele tem 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Fluminense também tem 56%. No histórico, 37 vitórias do Flamengo, 24 empates e 27 do Fluminense. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Flamengo vem vencendo a 3 partidas e o Fluminense vem sem empates a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, under 3,5 gols nas últimas 6 partidas. Na casa do Flamengo, under 3,5 gols nas últimas 6 partidas também. E nos últimos jogos do campeonato, tivemos under 3,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida que o Flamengo perdeu de 3-2 para o Grêmio. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida também, uma das partidas em destaque, o Corinthians contra o Atlético Paranaense. Traga essa partida no Série A do Brasileirão com mercado de vitória e empate para casa. O Corinthians tem 56% de probabilidade de vitória, 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Atlético Paraná tem 28%. No histórico são 16 vitórias do Corinthians, 14 empates e 10 vitórias do Atlético Paraná. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Atlético Paranaense vem perdendo a 3 partidas. E nos últimos encontros das duas equipes, o Corinthians venceu e empatou 4 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, o Corinthians venceu e empatou as últimas 6 partidas contra o Atlético Paranaense. E nos últimos jogos dos campeonatos, o Corinthians venceu e empatou 4 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Atlético Paranaense não vence, principalmente fora de casa. Então, para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, o América de Cali contra o Deportivo Cali. Traga essa partida na Copa da Colômbia com o mercado de empate anula para casa. O América de Cali tem 53% de probabilidade de vitória e 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Deportivo Cali tem 39%. No histórico são 20 vitórias do América, 20 empates e 28 do Deportivo. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o América de Cali vem vencendo a 3 partidas e o Deportivo Cali vem sofrendo gols a 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, o América de Cali venceu 2 das últimas 6 partidas e eles empataram 3 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, o América de Cali venceu 4 das últimas 6 partidas, enquanto o Deportivo Cali venceu apenas uma partida nos últimos 6 jogos. Fora de casa não vence, então para essa partida eu acredito que nós teremos empate anula para casa, beleza? Próxima partida, o Monterrey contra a Liga Deportiva Alajuelense na Copa dos Campeões da CONCACAF Feminina. Traga essa partida com vitória seca para casa. O Monterrey tem 82% de probabilidade de vitória, 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Alajuelense tem 56%. Em séries, o Monterrey vem sem derrotas a 5 jogos e o Alajuelense vem a 5 jogos sem empates. Últimos jogos nos campeonatos, temos o mercado de vitória do Monterrey em 3 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Alajuelense venceu 4 das suas últimas 6. Mas para essa partida, acredito que nós teremos vitória seca para casa, fechou? Próxima partida, o Deportivo Pasto contra o Atlético Bucaramanga na Copa da Colômbia. Traga essa partida com mercado de handicap de +2 para fora. O Pasto tem 43% de probabilidade de vitória, 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Bucaramanga tem 72%. No histórico, 8 vitórias do Pasto, 4 empates e 10 do Bucaramanga. A média de gols é de acima de 1,5. Verificando em séries, o Pasto vem a 5 jogos marcando gols e o Bucaramanga vem sem derrotas a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, o Pasto venceu apenas uma partida com 2 ou mais gols de diferença contra o Bucaramanga. E nos últimos jogos nos campeonatos,
O Bucaramanga não perdeu nenhuma das últimas 6 partidas com 2 ou mais gols de diferença, enquanto o Pasto também não venceu nenhuma das últimas 6 com 2 ou mais gols de diferença. Então para essa partida eu separei um handicap europeu de mais 2 para fora, fechou? Próxima partida, Liga FPD da Costa Rica, eu trago o Guanacasteca contra o Deportivo Saprissa. Trago essa partida com over 1,5 gols. O Saprissa tem 49% de probabilidade de vitória jogando fora de casa. Ele tem 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Guanacasteca tem 67%. No histórico são 9 vitórias do Saprissa, 3 empates e uma do Guanacasteca. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Guanacasteca vem sem derrotas a 5 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida, over 1,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo nessas 20 partidas que separamos para vocês. Não se esqueçam de se inscrever e também deixar o like. E comentem o que vocês acharam dos nossos palpites e o que acham do nosso canal. Fechou, galera? Vamos lá para o nosso Bilhete Caipora! Salve, galera! O nosso Bilhete Caipora é com 6 seleções. E eu separei o Wolfsburg contra o Lyon com over 1,5 gols. O Chelsea para vencer a partida contra o Twente e separei o under 3,5 gols para o Flamengo contra o Fluminense. Vitória e empate para casa em Corinthians contra o Atlético Paranaense e o América de Cali para vencer a partida contra o Deportivo Cali e se empatar, anula a aposta. E por último, o Atlético Bucaramanga com handicap de mais 2 para fora contra o Deportivo Pasto, beleza? Uma odd total de 2,83 para vocês. Fechou, galera? Muito obrigado a todos, aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!